Olá galera, tudo bem? Bom galera, hoje nessa aula nós iremos iniciar mais um novo assunto, tá? Que nós iremos estudar para a segunda avaliação de vocês, tá? Nós já finalizamos essa parte de lei dos senos e lei dos cossenos, tá bom? Este assunto que eu vou iniciar com vocês, galera, ela não tem nada a ver com a parte de trigonometria, tá certo? Em tese, não tem nada a ver entre aspas, tá? Porque vai ter alguns casos que nós vamos estar beliscando lá a trigonometria, a parte de razões trigonométricas, que eu vou estar mostrando para vocês no decorrer da nossa aula de hoje, tá bom? Então, assim, a nossa aula de hoje nós vamos iniciar a parte de figuras planas, tá? De duas dimensões, tudo bem? O que vai vir na prova de vocês? Eu já falei na nossa primeira aula, né? Vai vir a parte de razões trigonométricas, que nós vimos na primeira avaliação, vamos ver novamente na segunda avaliação, tá? Ela vai estar camuflada, tudo bem? Ela vai estar camuflada. Lei dos senos e lei dos cossenos, que nós já finalizamos, tá? A parte teórica foi bem rápida, 15 a 20 minutos terminei essa aula. Tem 2 vídeos aí só de resolução de exercícios. Figuras planas, que nós vamos iniciar a nossa aula hoje de figuras planas, tá? Vai cair também a circunscrição e inscrição de figuras planas, tá? Para mim chegar nesse assunto de circunscrição e inscrição de figuras planas, eu preciso primeiramente mostrar para vocês esse assunto que é de figuras planas, tudo bem? E vai cair também funções trigonométricas. Certo? Funções trigonométricas eu vou deixar por último, tá? Que é um assunto um pouquinho chato, que envolve a parte de trigonometria, no círculo trigonométrico, então eu vou deixar no final, tá? Para a gente estudar este assunto aí. Então galera, é o seguinte, para mim poder chegar na parte de circunscrição e inscrição, eu preciso mostrar para vocês este assunto de hoje, que é de figuras planas, tá bom? Primeiramente, nós vamos estar estudando aqui os quadriláteros notáveis, tá? Os quadriláteros notáveis. Quadriláteros notáveis são figuras planas que têm 4 lados, tá bom? São polígonos que possuem 4 lados. Nós não vamos estar estudando aqui os conceitos básicos de geometria plana, tá? O que é ponto, o que é reta, semi-reta. Não, nós vamos estudar a parte mesmo de quadriláteros notáveis, até porque nós não vamos perder muito tempo, porque esses assuntos aí, mesmo se eu passasse para vocês, eu não iria cobrar, porque não é um assunto assim que eu posso dizer que é um assunto importantíssimo. Não, tenho que mostrar para vocês o que é importante e como é que o vestibular, como é que o Enem gosta de cobrar esses assuntos aí, tá bom? Então, preste atenção aqui comigo. Deixa eu só pegar aqui o pincel vermelho. Então, preste atenção aqui comigo, ó. Nós vamos estar estudando primeiramente aqui os quadriláteros notáveis. Como eu disse, os quadriláteros notáveis são figuras que possuem 4 lados, ok? Tá? Então preste atenção. Nós vamos aqui estar primeiro estudando aqui neste vídeo, nesta aula, vamos estar estudando o quadrado, o retângulo, o paralelogramo, o trapézio e o losango. Tá? Então são essas 5 figuras que nós iremos estudar para a gente poder, como é que faz para a gente poder calcular a área dela, calcular o perímetro, como é que faz para calcular a diagonal de algumas dessas figuras e resolver exercício. Esse material eu estou ainda preparando para entregar para vocês. Assim que estiver pronto, eu vou estar disponibilizando para vocês. Eu vou estar preparando junto com o assunto de circunscrição e inscrição. Então vão ser 2 assuntos em um material só, tá? Para vocês não ficarem com um monte de material aí, certo? Para estudar. E outra coisa que eu queria falar para vocês também, antes da gente iniciar aqui, é sobre o cadernão de vocês. Né? Eu já recebi o cadernão do 2º semestre, que vocês irão receber ainda lá para julho, agosto, e eu senti falta de vários assuntos, né? Eu até falei com a coordenação a respeito disso aí. Não tem matrizes, não tem esse assunto de figuras planas, não tem circunscrição e inscrição, não tem o assunto de estatística, que é um dos assuntos mais importantes do ensino médio, praticamente, porque todo ano vem no Enem 10 questões no mínimo, né? Estatística não veio para vocês e esse assunto é visto no 2º ano, tá? Pela primeira vez é visto no 2º ano, e eu já entrei em contato com a coordenação, eu estou esperando o posicionamento deles, e até agora eles não me falaram nada, mas eu acredito que eles estão providenciando algo relacionado a isso aí.
Mesmo que vocês não recebam esses assuntos, galera, não se preocupe que eu não vou ficar só focado nesse material de vocês aí não, tá? Não vou ficar focado só nesse cadernão não, porque tem, ao meu ver, esse cadernão de vocês aí são poucos assuntos e o assunto que vem é um assunto bem enxuto, né? Eu falei para vocês, isso aí em sala de aula, sobre o assunto de razões trigonométricas que eles falaram, razões trigonométricas, eles praticamente enxutaram em apenas uma página, uma lauda só, né? E eu tive que trabalhar com vocês detalhadamente razões trigonométricas o primeiro bimestre todo, né? Para você ver que não é só aquilo que o livro mostrou para vocês, tá bom? Então, mesmo que caso a coordenação não consiga, né, contornar essa situação, eu vou estar providenciando materiais alternativos para vocês, tá? Materiais apostilados alternativos para vocês. Não se preocupe quanto a isso aí não, tá bom? Então, galera, vamos lá. Vamos iniciar o nosso estudo aqui sobre quadriláteros notáveis, tá? Novamente, o que é um quadrilátero notável? Todos esses conceitos que eu vou estar falando para vocês aqui, galera, tá? Vai estar no material de vocês. Eu não vou escrever nada aqui para a gente não perder muito espaço aqui no nosso quadro. Eu vou estar só colocando aqui no quadro o que é o mais importante para ser trabalhado, tá bom? Então preste atenção. Quadriláteros notáveis são figuras que possuem quatro lados iguais, polígonos que possuem quatro lados iguais. Além desses quadriláteros notáveis, a gente precisa saber duas definições bem básicas, tá, sobre figuras planas, que é o conceito de área e o conceito de perímetro. Tá bom? Tem muita gente que confunde o que é área, o que é perímetro, e na hora de calcular acaba calculando um, deixa de calcular o outro, e na hora de marcar a alternativa, marca o errado, né, e quer se perguntar o porquê que foi que a pessoa fez errado. Então preste atenção, como é que você faz para distinguir essa definição? Eu coloquei aqui bem direto para você não se perder. Ó, a área, galera, tá? Toda vez que nós formos calcular a área de uma figura plana, tá? Pensa o seguinte, a área é sempre aquilo que está dentro de alguma coisa. Então, se você, por exemplo, tem uma caixa de papelão, por exemplo, uma caixa de sapato, sei lá, o que está dentro da caixa de sapato é a área, seria a área, tá? A tua folha de papel, por exemplo, tá? Que é considerado uma figura de duas dimensões, né? Como a espessura é bem milimétrica, então é considerado como se fosse uma figura de duas dimensões. A tua folha, o que tu escreve, né? O que você está escrevendo na área. Então, a parte branca todinha da tua folha de papel é a área, tá certo? O teu quarto, por exemplo, pode ser considerado como uma área do teu quarto, a área da cozinha, tá? Então, tudo que está dentro da figura, tudo que possui, né, espaço que está dentro desta figura, tá? Não importa se é quadrado, retângulo, circunferência, não importa. Tudo que está dentro está ocupando a área desta figura que está em volta, tá bom? Isso é um conceito de área. E o que seria o perímetro? O perímetro é a soma de todos os lados. Isso aqui é o mais fácil, provavelmente você já sabe isso aí desde o teu ensino fundamental, e o teu professor, a tua professora sempre falou, toda vez que você for calcular o perímetro de uma determinada figura, basta você conhecer os lados e somar, você está encontrando o perímetro, não é isso? Isso é bem tranquilo, tá? Agora vamos entrar nos quadriláteros notáveis, nas figuras planas, na figura plana, né? Primeira figura que nós iremos estudar aqui, ó, é o quadrado, tá certo? No teu material que você vai receber, tá a definição do quadrado, né? Tudo lá bonitinho, direitinho, mas o que eu preciso te falar é o seguinte, o quadrado, para você ter um quadrado, você precisa necessariamente ter os quatro lados iguais, tá bom? Então, na geometria plana, né, aqui na figura plana, no estudo das figuras planas, o quadrado é aquela figura que possui os quatro lados iguais. Tudo bem? Se ele possui os quatro lados iguais, automaticamente, os quatro ângulos internos deles aqui, ó, serão iguais, tá bom? A gente estudou isso também lá na parte de razões trigonométricas, onde eu te apresentei, razões trigonométricas não, no estudo dos triângulos, né, nas classificações. Eu te apresentei o triângulo equilátero, o triângulo escaleno e o triângulo isósceles. Eu te falei que os lados são correspondentes aos seus ângulos. Se você tem três ângulos iguais, você vai ter três lados iguais. Se você tem dois ângulos iguais, você vai ter dois ângulos iguais, você vai ter dois lados iguais. E por aí vai, né? Aqui também não é diferente. Se você possui uma figura
4 lados iguais, automaticamente os 4 ângulos serão iguais. Aqui no quadrado, ó, perceba que esse ângulo você já conhece, né? Esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Então, os 4 ângulos do quadrado são ângulos de 90 graus, que se você somar, você vai ter 360 graus aí, tá bom? Multiplica 90 vezes 4, você vai ter 360 graus, tá bom? Aí, ó, o que é interessante para a gente saber calcular a figura desse quadrado aqui, né? Isso, nós precisamos saber 3 coisas para poder fazer o cálculo desse camarada aí, ó. A primeira coisa é a área, tá? Para cada figura tem uma fórmula diferente, tá bom? Para você calcular a área do quadrado, ó, você vai pegar o L, que é o lado, tá bom? E elevar ao quadrado. Pega o lado do quadrado e eleva ao quadrado, você está encontrando a área do quadrado. Tudo bem? Se você quiser calcular o perímetro, bom, pensa comigo, se o perímetro tem, se o quadrado tem uns 4 lados iguais, basta que eu pegue um lado, não é isso? E multiplique por quanto? Por 4, não é isso? Vou estar encontrando o perímetro. Ou você soma os 4 lados que vai dar no mesmo, tá? Então, para você calcular o perímetro, basta que você pegue um lado do quadrado e multiplique por 4, você vai estar encontrando o perímetro. Preste atenção que área é uma coisa, perímetro é outra. Acabei de te falar a definição aqui em cima, tudo bem? E nem sempre o valor da área, tá? E o valor do perímetro serão iguais, tá? Pouquíssimas vezes, pouquíssimas situações que nós encontraremos no quadrado, tá? A área vai ser igual ao perímetro, pouquíssimas vezes, tudo bem? E você tem aqui, ó, um quadrado que eu coloquei de vermelho, tá certo? Esse D. Esse D, galera, é a diagonal do quadrado. Já estudou isso aí, tá bom? Lá na parte de razões trigonométricas, aonde eu te apresentei o seguinte, que quando você tem um triângulo retângulo com um ângulo de 45 graus, lembra lá? Você tem na realidade um triângulo retângulo, e esse triângulo retângulo na realidade é a metade de um quadrado. Olha ele aqui, ó. É esse rapaz aqui, tá bom? Então isso que eu estou fazendo aqui, ó, isso que eu estou riscando, na realidade, galera, é um triângulo retângulo. Até porque tem um ângulo de 90 graus aqui, ó, tá? Então eu posso dizer sem medo de errar que o quadrado ele é formado por 2 triângulos retângulos. Você tem esse rachurado aqui e esse que está aqui em cima, ó. Tudo bem? E como é que faz para calcular a diagonal de um quadrado, caso a questão pergunte para você, tá bom? A diagonal do quadrado a gente já sabe também, ó. Basta que você pegue o lado do quadrado, tá? E multiplique pela raiz quadrada de 2. A fórmula é essa aqui, bem tranquila, não tem o que complicar aí, tá bom? Então são 3 fórmulas que você precisa saber do quadrado: a área, o perímetro e a diagonal, tudo bem? Bom, próxima figura, retângulo. O retângulo, galera, tá certo? Ele possui aqui embaixo a base e aqui em cima ele vai possuir a sua altura. Preste atenção que este valor que está aqui, que é considerado a base, tá? É o mesmo valor daqui de cima. E esta altura também tem o mesmo valor aqui do outro lado, tá bom? Para você calcular a área desta figura aí, que é do retângulo, basta que você pegue a base e multiplique com a altura. Bem tranquilo. A área do retângulo é bem tranquilo para ser calculado. Basta que você multiplique a base vezes a altura. Perceba o seguinte, que os 4 ângulos formados no retângulo, os 4 ângulos internos, também são 90 graus, assim como o quadrado. Tudo bem? São pouquíssimas vezes, tá? Pouquíssimas questões que eu já vi, que ele pergunta para você calcular, para você calcular a diagonal do retângulo, né? Aí para você calcular a diagonal do retângulo, você vai ter que traçar uma semi-reta daqui até este outro vértice aqui, que nem como nós fizemos aqui no quadrado, tá bom? Mas também para você resolver a diagonal, você vai usar as razões trigonométricas, seno, cosseno, tangente, assim como você vai usar para calcular a diagonal aqui, ó, tá? Tudo bem? Usa seno, cosseno, tangente, até porque o ângulo que você o triângulo que você vai formar também vai ser um triângulo retângulo. Você vai possuir 2 triângulos retângulos aqui. E para você calcular o perímetro, né?
do retângulo, basta que você some todas as áreas, né? Então você vai ter isso aqui, ó. Você vai ter 2b, concorda comigo? Ó, a fórmula é essa aqui, ó. 2b mais 2h. Como assim, professor? Preste atenção. Quantas bases você tem? Você tem duas bases, não é isso? Então, se tem duas bases, multiplica por 2. Você tem duas alturas, tanto essa quanto essa. Multiplica por 2 e soma a base, o perímetro é isso aí. Bem tranquila a forma, não é isso? Essa outra aqui é mais tranquila ainda, galera, tá? Essa aqui é chamada de paralelogramo. O paralelogramo, galera, a origem dele, na realidade, ele vem do retângulo, tudo bem? É como se você pegasse o retângulo aqui de cima e deslizasse ele em sentidos opostos, tá bom? Quando você faz esse deslize, você obtém esta figura aqui, que é chamada de paralelogramo. Paralelogramo. O paralelogramo também vai possuir a base, ó, tá bom? Vai possuir a base aqui embaixo. E a altura, galera, percebe o seguinte, que quando a gente estuda a altura, né? Toda altura é formada um ângulo de 90 graus com a sua base, um chão, né? Podemos dizer assim. Só que preste atenção, você não tem a altura aqui, ó, não vai confundir este segmento de reto que está em preto aqui como se fosse a altura. Para você ter a altura, é necessário formar um ângulo de 90 graus aqui. É por isso que eu fiz um tracejado de azul aqui, tá? E coloquei aqui a altura, porque tem que formar um ângulo de 90 graus. Tá, professor, e como é que eu faço para calcular a área do paralelogramo? Por ele se originar do retângulo, para você calcular a área do paralelogramo, você vai utilizar a mesma fórmula do retângulo aqui, ó. Mesma fórmula da área do retângulo. Então vai ser base vezes altura. Só isso. Tudo bem? Certo? Aí nas questões de vestibulares, ele pode complicar um pouco, tá? Para você calcular este segmento que vai deste ponto até este outro ponto aqui, tá? Que na realidade é um triângulo retângulo, isso aqui, você tem um triângulo com ângulo de 90 graus, mas basta que você analise a questão para você poder identificar o que a questão vai pedir para você, tá bom? Então basicamente, galera, essas são as três primeiras figuras que nós estamos estudando sobre quadriláteros notáveis, tá? Vamos estudar mais três figuras, que é o trapézio, o losango, trapézio e losango, né? Que tá faltando, deixa eu ver. Quadrado, retângulo, paralelogramo, trapézio e losango. Tá faltando só duas figuras para finalizar essa parte de quadriláteros notáveis, que é bem básico, bem tranquilo, tá bom? E na nossa próxima aula nós iremos estudar, nós iremos resolver questões a respeito de figuras planas, tá? Então eu vou estar apagando aqui o quadro e vou estar passando mais o losango e o trapézio para vocês. Então, galera, para finalizar, tá faltando falar só sobre losango e trapézio para finalizar essa parte de quadriláteros notáveis, tá certo? Então vem aqui comigo, ó. Eu coloquei aqui, tá? Deixei aqui a definição de área e perímetro para você não se esquecer que isso aqui é importante, tá? Principalmente quando nós formos resolver questão, para a gente diferenciar o que a questão quer, se é a área ou o perímetro, tudo bem? Então preste atenção, galera. A quarta figura que nós temos aqui é o losango, tá? Faz parte também dos quadriláteros notáveis e ele possui aqui os quatro lados iguais, tá bom? Então, galera, preste atenção que tem muito aluno que confunde o losango, os alunos afirmam dizendo o seguinte, que o losango é o quadrado. Pô, professor, o quadrado tem quatro lados iguais, não é isso? Sim. O losango também vai ter quatro lados iguais? Sim. Então, eu posso dizer que se for calcular a área do losango, eu posso utilizar a fórmula da área do quadrado? Não. Você não vai encontrar o mesmo resultado. Sabe por quê? Porque qual é a diferença? A diferença é o seguinte, o losango ele possui quatro lados iguais, o quadrado também possui quatro lados iguais. Lá no quadrado, o que é que nós vamos ter sobre os ângulos internos? Os ângulos internos do quadrado são, cada um mede 90 graus, não é isso? Aqui no losango é diferente. Os ângulos internos do losango não são esses ângulos aqui, tá, galera? Os ângulos internos são esses ângulos aqui, ó. E estes ângulos aqui não são 90 graus, tá bom? Não são 90 graus, tá ok? Então é por esse motivo que
o losango ele não é igual ao quadrado, ele é parecido por ter os 4 lados iguais. Então não vai confundir isso aí. Tá, professor? Então como é que eu faço para calcular a área do losango? A fórmula da área do losango para você encontrar é esta aqui, ó. Dzão vezes D dividido por 2. Calma que eu já vou te explicar o que é esses 2D que aparece aí. O Dzão e o Dzinho são chamados de diagonais, tá? No losango você tem o Dzão, que é diagonal maior, e o Dzinho, que é chamado de diagonal menor, tá bom? Então aqui na nossa figura, geralmente, eu não estou falando aqui toda vez, tá bom, galera? A diagonal daqui nesse meu losango, tá? Vai ser a distância deste vértice aqui, ó, tá? Eu vou tracejar aqui até esse outro vértice aqui, tá bom? Então aqui nesta minha figura, a diagonal maior é essa distância que vai deste vértice, tá, até outro vértice aqui. Eu poderia colocar o Dzão aqui, ó, mas ia ficar muito poluído aqui, certo? Então eu preferi colocar aqui. E a diagonal menor, tá, vai ser a distância deste vértice até esse outro vértice que está aqui embaixo, ó. Tudo bem? Então como é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer para cá, ó, para poder ficar legal. Não ficou bem reto aí, mas a intenção você já entender, tá bom? Então a diagonal menor seria esta aqui, certo? Seria aqui, essa distância aqui, ó, que vai daqui deste vértice até aquele outro lado, tá bom? Essa distância aqui. Certo, galera? Então, nesta figura aí, a diagonal maior ficou embaixo aqui, não é isso? Essa é a diagonal aqui. E a diagonal menor seria essa aqui. Agora, presta atenção, galera, que nem sempre vai ser assim, tá? Porque eu posso muito bem pegar esse losango e rotacionar ele, ó. Colocar ele nesta posição aqui. Pegar esses dois vértices e colocar aqui, isso, ó. Aí a diagonal vai mudar a posição, obviamente, tá? Mas na questão, tu vai identificar quem vai ser a diagonal maior e a diagonal menor. Tá? A questão ela já vai facilitar esse entendimento para você. Então, para você calcular a diagonal, a área, na realidade, multiplica as diagonais e divide por 2, tá certo? Agora, preste atenção, que quando você, tá, traceja aqui, ó, as duas diagonais, você tem exatamente um vértice aqui no centro. E este vértice, galera, na realidade, é a união, ó, 1, 2, 3, 4. É a união de 4 retângulos, de 4 triângulos retângulos. Né? Por que é a união de 4 triângulos retângulos? Porque você tem aqui ângulos de 90 graus. Ó. Tudo bem? Então isso aí ele pode sim cobrar questões relacionadas com cada triângulo desse aí. Ó. Esses triângulos eles são iguais, são triângulos retângulos iguais. Tudo bem? E por fim, nós temos aqui o se ele quiser também calcular o perímetro. O perímetro é a soma de todos os lados, tá? Como os lados são iguais, ó, pega um lado e multiplica por 4 você encontra. Nem vou colocar a fórmula aqui que perímetro é bem fácil, só somar os lados. E o trapézio, para finalizar, é esta figura, tá? Existem outras derivações de trapézios, tá, galera? Eu não quis colocar aqui, porque a forma para calcular a área é a mesma. E, ó, quais são as outras variações de trapézio? Você pode ter um trapézio retângulo, né? Um trapézio isósceles, tá certo? E um trapézio que é o mais convencional, que é este que eu coloquei aqui. Professor, qual é a diferença de um para o outro? A forma para calcular a área é diferente? Não. A área para calcular qualquer tipo de trapézio sempre vai ser a mesma, tá certo? E como é que faço para calcular a área do trapézio? Primeiramente, você tem que saber quais são os elementos que compõem aí o trapézio, tá? Você tem esse B aqui, ó, que é chamado de base maior, por esse motivo que ele é um B maiúsculo. E aqui você tem a base menor, que é a letra B minúscula, tá certo? Preste atenção que eu tracejei aqui, ó, uma altura e toda altura forma um ângulo de 90 graus com a base, tá certo? Se você se atentar mais aí, ó, você vai perceber que a gente formou o que aqui, ó? Quando tracejei esta altura. Nós temos um triângulo retângulo, não é isso? Nós temos um triângulo retângulo aí. Então, perceba, galera, que praticamente em todas as figuras planas,
a presença do triângulo retângulo se faz, tá? Então é por esse motivo que os nossos estudos de razões trigonométricas que nós vimos desde a nossa primeira avaliação vai ser importante aqui na segunda avaliação, tá bom? Então se você ainda está um pouco fraco nesses estudos, eu te aconselho a estudar um pouco mais. E eu já tenho vídeo aula aí no meu canal, tá? Relacionado com razões trigonométricas. Então como é que faz para calcular a área do trapézio? A fórmula é essa aqui, ó. Vai ser base maior mais base menor vezes a altura, tudo dividido por 2. Tá bom? Então a fórmula para calcular a área do trapézio é essa aí, ó. Você pega as duas bases, tá? Pega as duas bases, soma, depois você multiplica pela altura e depois divide por 2, tá certo? Não vai confundir aí, ó, a base maior pela base menor, tá? Os valores são diferentes aqui, pelo amor de Deus, tá? E se ele quiser calcular o perímetro, tá? Basta que você some todos os lados. Não vou colocar a fórmula, porque a fórmula de perímetro não é necessário colocar, é só somar todos os lados da figura, tá bom? Então, galera, estudo de figuras planas foi isso aí. No máximo 25 minutos eu terminei essa aula, né? Então, basta que você analise aí, grave essas fórmulas, porque na nossa próxima aula nós vamos resolver algumas questões de vestibulares que trabalham figuras planas para a gente poder exercitar, tá ok? Se você tiver alguma dúvida, entre em contato comigo, tá? Professor, são só essas 5 figuras planas que tem na parte de geometria plana? Não, existem infinitas figuras planas, tá? Só que as mais convencionais, as mais importantes são essas aqui, tá bom? Existem outros também que eu não mencionei, mas acho que nós iremos trabalhar são essas aqui, tá bom? Então na nossa próxima aula será só para resolver questões, tá certo? Até no teu material eu coloquei aqui um cálculo de algumas figuras, tá? Que são a figura do triângulo, a figura o triângulo, como é que se faz para calcular a área do triângulo, como é que se faz para calcular a área da circunferência, tá certo? Que a gente vai ver também na nossa próxima aula. E é isso aí, galera, tá? Então qualquer coisa você entre em contato comigo que eu vou estar respondendo a todos. Tchau!